Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias e histórias, curiosidades de um povo, curiosidades alienígenas, enfim, um canal eclético. Cada dia estarei trazendo para vocês um tópico, um assunto diferente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se inscrevam no canal, deixe o joinha, assista até o final e se decidir que quer continuar a receber notificações do canal desta que vos fala, vai lá no sininho das notificações, na opção todas e clique. E assim sempre que tiver conteúdo novo aqui, você será notificado. E hoje é dia de domingo com o Drácula, lendo o livro Drácula de Bram Stoker, que foi publicado pela editora Pé da Letra. Hoje vamos de capítulo 16, Diário do Dr. Sirad, continuação. Faltavam 15 minutos para meia-noite, quando chegamos no cemitério, passando por cima do muro baixo. A noite estava escura, com brilhos ocasionais do luar entre as nuvens que corriam pelo céu. De alguma forma, conseguimos nos manter juntos, com Van Helsing ligeiramente à frente, abrindo caminho. Ao chegarmos perto da tumba, olhei bem para Arthur, por medo de que a proximidade com um lugar tão cheio de lembranças pesarosas o abalasse. Mas ele se comportou bem. Imaginei que o mistério do que estávamos fazendo neutralizaria sua tristeza. Bem, de alguma forma. O professor destrancou a porta e, vendo uma hesitação natural entre nós, que por diversos motivos, então resolveu a dificuldade entrando primeiro. O resto de nós o seguiu e ele fechou a porta. Então acendeu uma lamparina escura e apontou para o caixão. Arthur deu um passo à frente, hesitante. Van Helsing disse para mim: "Você esteve aqui comigo ontem. O corpo da senhorita Lucy estava naquele caixão?" Estava. O professor voltou-se para os outros dizendo: "Vocês ouviram. Ainda assim, nenhum de vocês acreditam em mim." Pegou a chave da fenda e novamente tirou a tampa do caixão. Arthur olhou para dentro, muito pálido e quieto. Quando a tampa foi removida, deu um passo para frente. Evidentemente não sabia que era um caixão de chumbo. Pelo menos não pensava sobre isso. Ao ver a fenda no chumbo, seu sangue subiu-lhe à cabeça por um instante, mas com a mesma palidez desceu novamente, de modo que ele continuou com uma palidez assustadora. E continuava em silêncio. Van Helsing forçou a tampa de chumbo para trás, e todos nós observamos e recuamos. O caixão estava vazio. Por muitos minutos, ninguém disse uma palavra. O silêncio foi quebrado por Quincy Morris. "Professor, acreditei no senhor. Sua palavra é tudo o que quero. Não perguntaria esse tipo de coisa levianamente. Não o desonraria a ponto de insinuar dúvidas. Mas este é um mistério que vai além de qualquer honra ou desonra. Foi o senhor que fez isso?" "Juro para você,
por tudo quanto é mais sagrado, que não a removi ou a toquei. O que aconteceu foi isso 2 noites atrás. Meu amigo Sirrod e eu viemos aqui com um propósito honesto. Acreditem-me, abri aquele caixão que naquele momento estava selado e descobrimos, como agora, que estava vazio. Esperamos então e vimos alguma coisa branca andando entre as árvores. No dia seguinte, viemos aqui durante o dia e lá jazia ela. Não é, amigo John? Sim, naquela noite chegamos bem na hora. Mais uma criança pequena havia desaparecido e a encontramos, graças a Deus, incólume entre os túmulos. Ontem vim aqui antes do pôr do sol, pois depois dele os mortos-vivos podem se mover. Esperei aqui a noite toda até o sol nascer, mas não vi nada. O mais provável é que tenha sido porque coloquei sobre as trancas destas portas alho, que os mortos-vivos não suportam, e outras coisas pelas quais têm aversão. Na noite passada ninguém saiu, de modo que hoje, antes do pôr do sol, tirei o meu alho e as outras coisas. Por isso é que encontramos esse caixão vazio. Mas me acompanhem. Até agora já ouvi muitas coisas estranhas. Esperem comigo lá fora, sem sermos vistos ou ouvidos. E coisas muito mais estranhas ainda acontecerão. Então, disse, fechando a portinhola de sua lamparina: vamos para fora. Abriu a porta e saímos. Saímos com ele, por último, trancando a porta atrás de si. Nossa, como o ar noturno parecia fresco e puro, após o terror daquela tumba. Como era doce ver as nuvens passando e os raios do luar passageiros entre as nuvens que se cruzavam e deslizavam. Como a felicidade e a tristeza da vida de um homem. Como era doce respirar o ar puro, que não havia sido conspurcado pela morte e pela decomposição. Como era humanizador ver o céu avermelhado por detrás das colinas e ouvir ao longe o rugido abafado, que marca a vida nas grandes cidades. Cada um de nós, à sua própria maneira, estava solene e tomado por sentimentos. Arthur estava em silêncio e tentava, pude perceber, compreender o objetivo e o significado oculto do mistério. Eu mesmo estava toleravelmente paciente e meio que propenso novamente a deixar de lado as dúvidas e aceitar as conclusões de Van Helsing. Quincy Morris estava fleumático, como um homem que aceita todas as coisas e que aceita no espírito de calma, valentia, arriscando tudo o que ele tem para apostar, sem poder fumar. O mesmo cortou um pedaço do tabaco de um bom tamanho e pôs-se a mastigar. Quanto a Van Helsing, ocupou-se de forma definitiva. Primeiro tirou de sua maleta o que parecia ser um biscoito fino, em forma de waffle, cuidadosamente embrulhado em um guardanapo branco. Em seguida, pegou uma dose dupla de um negócio esbranquiçado, como uma massa, esfarelou o biscoito e transformou em um bolo entre os dedos.
Então pegou o bolo, enrolando-o em tiras finas. Começou a enfiá-los nos vãos entre a porta e o seu encaixe. Fiquei um tanto quanto confuso com isso. E, estando perto dele, perguntei o que ele estava fazendo. Arthur e Quincy se aproximaram, pois também estavam curiosos. Ele respondeu: estou fechando a tumba para que a morta-viva não consiga entrar. E este negócio que colocou aí vai surtir efeito? Perguntou Quincy. Poxa vida, isso é um jogo? É. O que é isto que está usando? Desta vez a pergunta veio de Arthur. Van Helsing ergueu o chapéu referentemente enquanto respondia: a hóstia. Trouxe-a de Amsterdã. Tem uma indulgência. Tal resposta chocou até mesmo o mais cético de entre nós. E sentimos individualmente que, na presença de um propósito tão honesto quanto o do professor, um propósito que o fazia usar aquela mais sagrada das coisas, era impossível desconfiar. Em um silêncio respeitoso, nos colocamos nos lugares atribuídos a nós, ao redor da tumba, mais escondidos da vista de qualquer um que se aproximasse. Fiquei com pena dos outros, especialmente de Arthur. Eu já me acostumara por minhas outras visitas, com o horror de ficar de vigília. Ainda assim, eu, que até uma hora atrás repudiara as provas, senti meu coração afundar dentro de mim. Nunca antes os túmulos haviam me parecido ter um branco tão lúrido. Nunca os cipestres, ou os teixos, ou os zimbros haviam se parecido tanto com a concretização da melancolia fúnerea. Nunca antes as árvores ou grama haviam ondulado ou farfalhado tão ominosamente. Os galhos nunca haviam rangidos tão misteriosamente, e os uivos distantes dos cachorros nunca haviam feito um presságio tão lamentável reverberar pela noite. Houve um longo período de silêncio, um vazio enorme e dolorido. E então o professor emitiu um ruído agudo. Shhh. Apontou, e do outro lado do caminho de teixos vimos uma figura branca avançar. Uma figura branca difusa que segurava algo escuro junto ao peito. A figura parou e, naquele momento, um raio de luar caiu sobre a massa de nuvens e mostrou com uma proeminência surpreendente uma mulher morena, usando uma mortalha. Não conseguíamos ver o seu rosto, pois estava abaixado na direção do que percebemos ser uma criança loura. Houve uma pausa e uma exclamação baixinha, como a que as crianças fazem enquanto dormem, ou como as dos cachorros dormindo e sonhando na frente da lareira. Começamos a avançar, mas o gesto de aviso do professor, que vimos fazer enquanto se escondia atrás de um teixo, nos parou. E então, enquanto olhávamos,
A figura recomeçou a andar. Estava agora próxima o suficiente para que a víssemos claramente, e o luar continuava. Meu próprio coração ficou frio como gelo e pude ouvir Arthur arfar quando reconhecemos as feições de Lúcio Ensteira. Lúcio Ensteira. Mas ainda assim, como estava mudada. A doçura se transformava em crueldade adamantina e desalmada, e a pureza em devassidão voluptuosa. Van Helsing saiu detrás da árvore e, obedecendo ao seu gesto, todos nós avançamos também. Nós 4 fomos em uma carreira na frente da porta da tumba. Van Helsing ergueu a lamparina e abriu a portinhola. A luz concentrada que iluminou o rosto de Luz. Podemos ver que seus lábios estavam escarlates de sangue fresco, que escorria pelo queixo e manchava a pureza de suas vestes fúnebres. Estremecemos de horror. Pude ver a luz trêmula, que nem mesmo os nervos de aço de Van Helsing aguentaram. Arthur estava do meu lado e, se eu não o houvesse agarrado pelo braço e o segurado, ele teria caído. Quando Lucy, chamo aquela coisa na nossa frente de Lucy, porque tinha sua forma, nos viu, deu um passo para trás, com um rosnado nervoso, como os que os gatos dão quando são pegos de surpresa. Então, seu olhar passou por todos nós. Os olhos eram os de Lucy, quanto ao formato e à cor, mas eram os olhos de Lucy impuros e cheios de fogo infernal. Ao invés das orbes puras e gentis que conhecíamos naquele momento, o que restava do meu amor se transformou em ódio e aversão. Se ela tivesse que ser morta naquele instante, eu o teria feito com um deleite selvagem. Enquanto nos olhava, seus olhos brilhavam com uma luz profana e seu rosto se revestiu de um sorriso voluptuoso. Meu Deus, como tremia ao vê-lo! Com um gesto descuidado, jogou ao chão, insensível como o diabo a criança, que até então segurava com força junto ao peito, rosnando sobre ela como um cachorro rosna por um osso. A criança deu um grito agudo e no chão ficou chorando. Houve uma dureza naquele ato que arrancou um gemido de Arthur. Quando ela avançou em direção a ele com os braços esticados e um sorriso devasso, ele se afastou, escondeu o seu rosto entre as mãos. Ainda assim, ela continuou avançando e, com uma graça langorosa e voluptuosa, disse: "Venha para mim, Arthur. Deixe esses outros e venha para mim. Meus braços anseiam por você. Venha e podemos descansar juntos. Venha, meu marido, venha."
Havia algo diabolicamente doce em seu tom, parecido com o tilintar de copos quando tocados, que ressoou nas mentes até mesmo de nós, que ouvimos a palavra dirigida a outro. Quanto a Arthur parecia enfeitiçado, tirando as mãos do rosto, escancarou os braços. Ela saltou na direção deles, quando Van Helsing deu um pulo para frente e segurou seu pequeno crucifixo dourado entre os dois. Ela recuou dele e, com um rosto repentinamente distorcido e cheio de ódio, passou correndo por ele, como se para entrar na tumba. Ao chegar a alguns metros da porta, contudo, parou, como se impedida por alguma força invisível. Então ela virou-se e seu rosto foi iluminado pelo raio nítido do luar e pela lamparina, que não estava mais tremendo, devido aos nervos de aço de Van Helsing. Nunca antes eu vira tamanha malícia desconcertada em um rosto, e espero que nunca mais seja vista por olhos mortais. A linda cor do seu rosto ficou lívida. Seus olhos pareciam soltar faíscas de fogo do inferno. Seu senho estava franzido, como se as dobras de sua carne fossem aspirais de serpente, da medusa, e sua adorável boca, suja de sangue, se abriu até transformar em um quadrado, como naquelas máscaras gregas e japonesas. Se alguma vez um rosto significou morte, se um olhar matasse, nós vimos isso naquele momento. E então, por menos de meio minuto, que pareceu ser uma eternidade, ela ficou entre o crucifixo erguido e o fecho sagrado de sua porta de entrada. Van Helsing interrompeu o silêncio perguntando a Arthur: "Responda, meu amigo. Devo prosseguir com a minha tarefa?" Arthur caiu de joelhos e escondeu o rosto nas mãos, enquanto respondia: "Faça como quiser, amigo. Faça como quiser. Não pode haver um horror como este. Nunca mais", lamentou. Quincy e eu fomos até ele simultaneamente e o pegamos pelos braços. Podíamos ouvir o estalido da lamparina sendo fechada, enquanto Van Helsing a abaixava. Aproximando-se da tumba, começou a remover dos vãos alguns pedaços do emblema sagrado que lá colocara. Quando ele se afastou, continuamos observando, aterrados, a mulher que naquele momento tinha um corpo físico tão real quanto os nossos, passar pelo vão de onde mal poderia entrar uma faca. Todos sentimos um verdadeiro alívio ao vermos o professor recolocar calmamente os pedaços de massa
nos vãos da porta. Ao terminar, levantou a criança e disse: venham, meus amigos, não podemos fazer mais nada até amanhã. Haverá o enterro ao meio-dia. Então, todos nós viremos para cá. E em seguida, os parentes do falecido já terão ido embora às 2. E quando o sacristão trancar o portão, permaneceremos aqui. Teremos mais coisas a fazer, mas não como essas de hoje à noite. Quanto a este pequenino, não está muito machucado, e até amanhã à noite estará bem. O deixaremos onde a polícia o encontrará, como fizemos na outra noite, e então vamos para casa. Chegando perto de Arthur, ele disse: meu amigo Arthur passou por uma terrível provação, mas depois, quando relembrar, verá como foi necessário. Agora estás passando pelas águas turbulentas, minha criança, mas a essa hora amanhã já terá, se Deus quiser, passado por elas e estará mergulhando em águas calmas. Assim, não se lamente demais. Até então, não pedirei que me perdoe. Arthur e Quincy vieram para casa comigo e tentamos alegrar uns aos outros pelo caminho. Deixamos a criança em segurança. Estávamos cansados, de modo que todos nós dormimos um sono mais ou menos profundo. 29 de setembro, um pouco antes de 1, nós 3, Arthur, Quincy, Maurice e eu, fomos até o professor. Foi estranho reparar que vestíramos unanimemente roupas pretas. Claro que Arthur usava preto, pois estava em luto profundo. Mas nós, os outros, nos vestimos instintivamente. Chegamos ao cemitério à 1h30 e caminhamos a esmo, nos mantendo longe dos olhos dos encarregados. De modo que, quando os coveiros haviam acabado suas tarefas e o sacristão trancara o portão, acreditando que todos já tinham partido, ficamos com o cemitério só para nós. Van Helsing, ao invés de sua maleta preta, carregava uma grande de couro. Parecia com uma bolsa de levar material de cricket. Estava claro que era um tanto quanto pesada. Ao ficarmos sozinhos e após ouvirmos os últimos passos sumirem caminhando acima, seguimos em silêncio e, como se houvéssemos recebido ordens, seguimos o professor até a tumba. Ele destrancou a porta e entramos, fechando-a atrás de nós. Então ele tirou a lamparina de sua maleta e a acendeu, junto com 2 velas de cera, que após acesas ele colocou sobre outros caixões, derretendo suas extremidades, para que pudessem dar luz o suficiente para trabalharmos.
Quando ele levantou a tampa do caixão de Lucy, novamente todos nós olhamos. Arthur tremia como vara verde e vimos que o corpo estava lá, com toda a sua beleza funérea. Mas não havia amor em meu coração, nada além de aversão pela coisa asquerosa que se tornara a forma de Lucy, sem a sua alma. Pude ver até mesmo o rosto de Arthur endurecer enquanto olhava. Após algum tempo, ele disse a Van Helsing: "Este é mesmo o corpo de Lucy, ou só um demônio que tomou a sua forma? É o corpo dela, mas também não é. Mas espere um pouco. Todos verão como ela era e como é." Ela parecia um pesadelo de Lucy ali deitada. Os dentes pontiagudos, a boca voluptuosa e manchada de sangue, que nos fazia estremecer só de olhar. Toda a aparência carnal e profana, que parecia ser uma zombaria diabólica, a doce pureza de Lucy. Van Helsing, com a sua meticulosidade costumeira, começou a tirar várias coisas de sua mala e aprontá-las para uso. Primeiro, pegou um ferro de solda e um pouco de solda de encanamento, e então uma pequena lamparina a óleo, que soltou ao ser acesa em um canto da tumba, um gás que queimava a uma temperatura altíssima, com uma chama azul. Depois, suas facas de operação, que deixou à mão. Por último, uma estaca de madeira arredondada, com 5 ou 7 centímetros de grossura e cerca de 90 centímetros de comprimento. Uma de suas extremidades fora endurecida pelo fogo e afiada até ficar com uma ponta delgada. Com esta estaca veio um pesado martelo, como se usa em casa no porão de carvão para quebrar os pedaços. Para mim, os preparativos de um médico para trabalharmos de qualquer tipo são estimulantes e revigorantes, mas o efeito que isso teve sobre Arthur e Quincem foi deixá-los consternados. Entretanto, ambos mantiveram a sua coragem e ficaram em silêncio. Quando tudo estava pronto, Van Helsing disse: "Antes que façamos qualquer coisa, deixem-me dizer isso. Foi tirado dos contos e das experiências dos antigos e de todos os que estudaram os poderes dos mortos-vivos. Quando se tornam tal coisa, a mudança traz consigo a maldição da imortalidade. Não podem morrer e devem prosseguir. Era após era, acrescentando novas vítimas e multiplicando os males do mundo, pois todos os que morrem como presa de mortos-vivos se tornam eles mesmos mortos-vivos e caçam seus semelhantes. Assim, o círculo segue aumentando cada vez mais, como uma onda feita por uma pedra jogada na água. Amigo Arthur,
Se houvesse dado aquele beijo do qual se lembra, antes da pobre Lucy morrer, ou novamente ontem à noite, quando abriu seus braços para ela, você teria, com o tempo, quando morrer, se transformado em Nosferatu, como dizem no leste europeu, e faria mais destes mortos-vivos que tanto nos horrorizam. A carreira dessa infeliz senhorita está só começando. Essas crianças cujo sangue ela bebeu ainda não estão muito mal. Mas se ela prosseguir como uma morta-viva, as crianças perderão mais e mais sangue. E pelos poderes dela sobre elas, as crianças vêm até ela. E então ela suga seu sangue com aquela boca malévola. Mas se ela morrer de verdade, tudo cessará. As pequenas feridas nos pescoços desaparecerão e as crianças voltarão às suas brincadeiras, inconscientes do que aconteceu. Mas a maior bênção de todas é que quando fizermos essa morta-viva descansar de verdade, a alma da pobre senhorita que todos amamos será livre novamente, ao invés de causar o mal à noite e de ficar cada vez mais depravada ao assimilá-la durante o dia. Ela ocupará o seu lugar com os outros anjos. Então, meu amigo, a mão que der o golpe que a libertará será abençoada. Estou disposto a fazê-lo, mas não há alguém entre nós com mais direito? Não será uma alegria pensar daqui em diante, no silêncio da noite, quando o sono não chegar, foi a minha mão que mandou para as estrelas. Foi a mão daquele que a amava mais, a mão daquele dentre todos que ela mesma teria escolhido. Se tivesse tido a chance, diga-me, se não há alguém assim entre nós. Todos olhamos para Arthur. Ele também percebera, assim como todos nós, a infinita bondade que sugerira que fosse a mão dele a devolver Lucy para nós, como uma lembrança sagrada e não profana. Deu um passo para frente e disse valentemente, apesar de suas mãos tremerem e seu rosto estar tão pálido quanto a neve: meu verdadeiro amigo, do fundo do meu coração partido, agradeço-lhe. Diga-me o que devo fazer e não hesitarei. Van Helsing colocou uma mão sobre o seu ombro e disse: rapaz corajoso, um momento de bravura e estará terminado. Esta estaca deve ser enfiada nela. Será uma provação terrível. Não se engane, mas será rápida. E depois sua alegria será maior que sua dor. Sairá desta tumba funesta como se estivesse andando no ar. Mas não deves vacilar. Após ter começado, concentre-se no fato de que nós, seus verdadeiros amigos, estamos ao seu redor e que rezamos por você o tempo todo.
Vamos, disse Arthur, com voz rouca. Diga-me o que devo fazer. Pegue essa estaca com a mão esquerda, pronta para colocar a ponta sobre o coração, e o martelo com a mão direita. Então começamos nossa prece pelos mortos. Eu a lerei. Tenho o livro aqui comigo e os outros acompanharão. Dê o golpe em nome de Deus, para que tudo fique bem com a morta que amamos e que a morta viva se vá. Arthur pegou a estaca e o martelo, e após a sua mente estar decidida a agir, suas mãos não tremeram e nem se agitaram. Van Helsing abriu o seu missal e começou a ler. Quincy e eu o acompanhamos como pudemos. Arthur colocou a ponta da estaca sobre o coração e, enquanto eu olhava, consegui ver a pressão que fazia sobre a pele branca. Então, ele a golpeou com toda a sua força. A coisa dentro do caixão se contorceu e um guincho horroroso de gelar o sangue saiu dos lábios rubros. O corpo tremeu e girou em contorções selvagens. Os dentes brancos e afiados se apertaram até cortar os lábios, e a boca foi manchada por uma espuma escarlate. Arthur não vacilou em nenhum momento. Parecia a figura de Thor, enquanto seu braço firme se erguia e descia, enfiando a estaca misericordiosa cada vez mais fundo, enquanto o sangue do coração perfurado brotava e jorrava ao seu redor. Seu rosto estava decidido e o senso de dever parecia irradiar dele. Aquela visão nos deu coragem, de modo que as nossas vozes pareciam ressoar pelo pequeno túmulo. E então as contorções e os tremores do corpo foram ficando menores, os dentes pareciam mastigar e o rosto parecia tremer. Finalmente, a figura ficou imóvel e a terrível tarefa estava terminada. O martelo caiu da mão de Arthur. Ele cambaleou e teria caído se não o tivéssemos segurado. Grandes gotas de suor brotaram em sua testa e sua respiração saía em arfadas. Fora mesmo uma terrível provação, e se não tivesse sido forçado àquela tarefa por considerações mais do que humanas, nunca teria conseguido levá-la a cabo. Por alguns minutos ficamos tão concentrados nele que não olhamos na direção do caixão. Quando o fizemos, contudo, compartilhamos um murmúrio de surpresa. Olhamos tão ansiosamente que Arthur levantou-se, pois estivera sentado no chão, e veio olhar também. Então um estranho brilho de contentamento interrompeu o seu rosto e fez desaparecer a melancolia do horror que sua expressão carregara.
ali no caixão não jazia mais a coisa asquerosa que tanto temíamos e que aprendemos a odiar, tanto que sua destruição fora concedida como um privilégio para aquele que tinha o maior direito de fazê-lo. E sim, Lucy, como víamos em vida, como uma expressão de inigualável doçura e pureza. É verdade que ali estavam, como vimos em vida, os traços de preocupação, dor e desgastes. Mas todos estes nos eram caros, pois mostravam a verdade que conhecíamos. Cada um de nós sentiu que a alma abençoada caía como a luz do sol sobre a sua face, e seu corpo desgastado era apenas uma demonstração terrena e um símbolo da calma que reinaria para sempre. Van Helsing veio e colocou a mão sobre o ombro de Arthur, dizendo a ele: "E agora, meu amigo Arthur, rapaz querido, não estou perdoado?" A reação, a terrível provação chegou, enquanto ele segurou a mão do velho. Segurou na sua e, levando aos lábios, apertou e disse: "Perdoado, que Deus abençoe o Senhor, que devolveu a minha amada sua alma e me deu paz." Colocou as mãos nos ombros do professor e, apoiando a cabeça em seu peito, chorou por um tempo, em silêncio, enquanto ficamos ali parados, imóveis. Quando levantou a cabeça, Van Helsing lhe disse: "E agora, minha criança, pode beijá-la. Beije seus lábios mortos se quiser, como ela gostaria que fizesse, se tivesse a oportunidade de decidir, pois ela já não é mais um demônio sorridente. Não será mais uma coisa asquerosa por toda a eternidade. Não é mais uma morta-viva do demônio. É uma verdadeira morta de Deus, cuja alma está com ele." Arthur debruçou-se e beijou-a. Então, mandamos, junto com Quincy, para fora da tumba. O professor e eu cerramos a ponta da estaca, deixando-a dentro do corpo. Então cortamos a cabeça e enchemos a boca de alho. Soldamos o caixão de chumbo, atarrachamos a tampa e, juntando os nossos pertences, saímos. Após trancar a porta, o professor deu a chave a Arthur. Lá fora o ar estava fresco, o sol brilhava e os pássaros cantavam, parecendo que toda a natureza estava afinada em um tom diferente, e em todos os cantos havia contentamento, alegria e paz, pois nós mesmos estávamos tranquilos pelo mesmo motivo. Estávamos contentes, apesar de nossa alegria ser mista. Antes de partirmos, Van Helsing disse: "Agora, meus amigos, uma etapa do nosso trabalho
foi cumprida. Uma das mais excruciantes para nós, mas ainda falta uma tarefa ainda maior: encontrar o autor de toda nossa tristeza e dar fim a ele. Tenho pistas que podemos seguir, mas será uma tarefa longa e difícil. E haverá perigo e dor. Não podem me ajudar? Aprendemos a acreditar, todos nós, não é verdade? Assim, percebemos qual é o nosso dever? Sim, e não prometemos ir até o fim, por mais amargo que seja. Cada um de nós apertou a sua mão e a promessa foi feita. Então o professor disse enquanto partíamos: daqui 2 noites, encontrem-se comigo para jantar às 7 horas, na casa de nosso amigo John. Convidarei 2 outras pessoas que ainda não conhecem e estarei pronto para mostrar todo o nosso trabalho e descortinar todos os nossos planos. Amigo John, venha comigo para casa, pois tenho muito sobre o que consultá-lo. Podes me ajudar? Hoje à noite parto para Amsterdã, mas voltarei amanhã à noite. E então começará a nossa grande busca. Mas primeiro terei muito a dizer, para que possam saber o que deve ser feito e o que devem temer. Então, renovaremos a nossa promessa uns aos outros, pois temos uma tarefa terrível à nossa frente. E quando os nossos pés estiverem no arado, não poderemos recuar. Final do capítulo 16. Diário do Dr. Sirrod. Continuação. Próximo capítulo será o 17, com o mesmo nome. Diário do Dr. Sirrod. Continuação. Bem, se você ficou até o final do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe suas considerações, opiniões nos comentários desse vídeo, trazendo também, ou melhor, deixando também sugestões para outros livros a serem lidos quando este terminar. Bem, fazendo isso, vocês estão ajudando e muito o canal. Lembrando de sempre comentar com respeito, tá bom, galera? E mais, se por um acaso alguém sentir de dar um up, uma ajuda para o canal, pode estar fazendo isso via Pix. E a chave do mesmo está anexado na descrição do vídeo. Isto é opcional, quem quiser e puder ajudar o canal, tá bom, gente? E eu já agradeço muito mesmo. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.